Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer outro vídeo para vocês falando sobre futebol. Mas vocês sabem, antes de começar esse vídeo eu peço para vocês virem aqui, deixem o like de vocês, deixa a inscrição no canal, caso não seja inscrito, comente quais vídeos vocês querem, quais temas. Tem muito tema pra gente falar ainda, tema que eu nem falei ainda. E vamos dialogar aqui, vamos conversar. Agradeço todo mundo que tem ajudado o canal. E como eu falei agora, pegando essa data FIFA, né? Vou tentar trazer e atualizar outros vídeos relacionados a futebol, a Fórmula 1 também, que não vai ter essa semana. Vou aproveitar esse tempo para trazer e adiantar outros conteúdos que eu já venho trazendo aqui e trazer novos também. Então fiquem ligados aí que vão ter vídeos diferentes, começando por esse já. Então vamos para o vídeo principal hoje, para o assunto principal do vídeo, aliás. Esse é um daqueles vídeos que eu falo sobre esporte, mas eu não falo de um pré-jogo, eu faço uma análise principalmente do momento e trazendo um bate-papo mesmo, uma conversa, uma análise para a gente vir aqui e conversar. Eu falo aqui, vocês falam nos comentários e a gente conversa. Estou aqui para falar um pouco de Fluminense e de Fernando Diniz. Já começando, eu falo que o Fernando Diniz é um baita técnico. Eu acho ele muito bom, um cara muito corajoso, muito inventivo. Mas eu acho que às vezes ele tem que entender que o campo também fala. E na verdade o campo tem gritado com ele em alguns aspectos, e isso que eu vou trazer nesse vídeo. Vamos aos fatos. O Fluminense, na verdade, quando um time vai bem, quando uma equipe vai bem, é sinal de que ou ela está fazendo uma coisa muito boa ou porque ela está trazendo uma novidade, uma inovação em qualquer aspecto dentro do jogo, físico, tático, técnico. Então, e essas novidades são muito importantes para um jogo de futebol e para uma equipe e para um treinador também. E com o Fluminense não é diferente. Ano passado a gente teve uma temporada muito boa. Apesar de só ter ganho o Carioca, que não vale muita coisa, um título é mais legal porque você ganha de um rival do que o título em si mesmo. Mas a gente ganhou um Carioca e mesmo assim a gente pode falar que a temporada foi boa porque a gente jogou bola. A gente foi importante, chegamos às semifinais da Copa do Brasil, então foi uma temporada interessante por alguns aspectos. E isso muito pelo dinizismo, né? Aquele jogo clássico que a gente estava fazendo, um time que jogava muito agrupado, um time que tinha muitas triangulações, os jogadores se aproximavam muito, infiltrações, jogadores muito perto da bola, inclusive na foto aí eu mostro um pouco de como era feito. Mas assim, os técnicos estudam, os técnicos tentam parar o adversário e evoluem também. E essa tática do dinizismo, digamos assim, foi sendo mais marcável e o Diniz teve que mudar e também aperfeiçoar, porque tudo é aperfeiçoamento também. E algumas coisas mudaram. Primeiro, o Fluminense perdeu peças importantes que ajudavam nesse esquema, que geralmente o técnico faz o esquema de acordo com o atleta que ele tem, para cumprir as funções que ele necessita. Então a gente perdeu peças importantes, e isso muda bastante. Já em 2023, desse ano, a gente teve a contratação de alguns jogadores importantes que dariam ao Fluminense talvez essa continuidade do dinizismo e também daria opção para eventuais mudanças. E o principal deles é o Marcelo, porque é um cara que joga muita bola. Acho que tecnicamente ninguém tem dúvida do Marcelo, nunca teve, porque é um cara que no futebol, nos últimos 10 anos pelo menos, ele é o melhor lateral esquerdo que a gente viu. Apesar até de eu preferir outros laterais em relação a estilo de jogo, né? Acho que mais equilibrados talvez, mas é um cara que não tem nem o que falar. O Marcelo foi o principal nome da nossa janela e uma das principais do Brasil, junto com o Suárez talvez. Mas de um lado, esse lado técnico dele é muito bom, é excelente. Do outro, a parte física é um problema, porque precisa de um esquema diferente para o Marcelo. E é aí que eu chego ao tema principal desse vídeo.
O porquê o Diniz começou a utilizar o esquema 4-2-4 que tá sendo tão falado pela torcida do Fluminense, um pouco pela mídia também. Acho que mais pela mídia por estarmos na final da Libertadores, né? Por o time estar numa final muito importante. Porque a gente sabe que geralmente não é falado, né? Os times que não estão nesse eixo dos maiores, né? Dos com mais torcida, a gente sabe que isso acontece. E eu vou listar alguns dos principais motivos que o Fernando Diniz adotou esse 4-2-4. Primeiro, acho que pelo bom momento do John Kennedy, que realmente vem entrando muito bem nas partidas, vem entrando ou quando começa vai bem. É um moleque que voltou muito bem do empréstimo, já falamos dele aqui em outras ocasiões. É um cara que é muita bola e tem se mostrado evoluir nesse sentido pós-campo, né? Depois, outro tema, a lesão do Alexander, que foi um cara que a gente teve uma surpresa nesse ano, tanto de jogar na lateral no passado, como jogar por dentro, no meio. E é um cara que se machucou e deixou uma lacuna ali no time, o time sofreu um pouco com a ausência dele, a gente teve que se reinventar. Depois, maus momentos e ausências de alguns jogadores, de alguns outros jogadores. A lesão do Ganso, o Ganso passou por lesão. Mau momento do Felipe Melo em algumas oportunidades. Não é nenhum caso hoje ele deu uma melhorada, mas ainda, de certa maneira, compromete bastante. O próprio Marcelo passou por momentos ruins. Então a gente tem alguns episódios que fazem o Diniz ter essa mudança, até jogadores mais na frente também. Eu vejo muitos comentários negativos sobre a formação 4-2-4 e sinceramente eu acho que o problema não é a formação. Eu particularmente falando por mim, eu não tenho nenhum problema com formação tática, sendo 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, para mim. Eu acho que você tendo jogadores que cumprem essas funções que o técnico mandar, e obviamente olhando muito para o seu elenco e fazendo essa formação, eu acho que qualquer formação é válida. Acho que não tem muito disso, na minha opinião, pelo menos. Mas falando do 4-2-4 do Fluminense, ela foi usada 7 vezes. E isso usando times titulares e times reservas. Estou botando os dois porque eu acho que a comparação fica mais válida. E vocês vão entender daqui a pouco. Dentro desses 7 jogos, o Fluminense teve 4 vitórias, 2 jogos contra o Olímpia, 1 contra o Fortaleza e 1 contra o Cruzeiro, 1 empate contra o Internacional no jogo da ida na Libertadores e 2 derrotas nos 2 clássicos contra o Botafogo e contra o Vasco. Na verdade, contra o Vasco e o Botafogo, né? Porque o Vasco foi primeiro. Falando um pouco desses jogos, né? Os únicos jogos que o Fluminense atuou de maneira boa e segura com essa formação foi contra o Olímpia pela Libertadores. Eu mostro um pouco na foto por quê. Por uma condição simples, porque é o Olímpia. Porque é um time que jogava na mesma formação que o Fluminense, e vocês também conseguem olhar o vídeo aí, com 2 volantes no meio campo, ou seja, era um time que não tinha um meio campo forte. Vendo esse vídeo vocês dão para ter uma noção do que eu estou falando. A facilidade que o Fluminense tem para dominar a bola com tranquilidade e tentar jogar. E fora que o time ainda marcava em linha baixa o Olímpia e dava espaço, ou seja, era perfeito. Deu certo também por outros aspectos, principalmente pelo lateral esquerdo desses jogos, ser o Diogo Barbosa, que apesar de tecnicamente ser muito inferior ao Marcelo, porque o Marcelo também é um ótimo nível, não que o Diogo Barbosa seja ruim, que não é um cara que tem mais fôlego e marca melhor que o Marcelo. Então essas diferenças são gritantes, porque a gente vê o Marcelo um cara que tem problema na recomposição, e principalmente quando joga com o Felipe Melo ali como zagueiro pela esquerda e o Keno como ponta meia esquerda, aí fica muito complicado pro lado esquerdo do Fluminense, é o lado que a gente mais sofre. Então por isso que eu digo que a formação não é ruim, porque a gente conseguiu fazer bons jogos com jogadores diferentes do que a gente tem visto no momento. Foi o que eu falei, as funções, né? Você pode botar um determinado jogador para ele cumprir aquela função tática. Caso ele não consiga, aí compromete de alguma maneira. E foi o que eu falei, com o Marcelo na lateral, tendo que marcar muitos jogadores, muitos pontas. Felipe Melo ali tendo que cobrir o Marcelo, um cara que já tem não tem uma velocidade, é um cara mais lento. E fora o Ganso, que joga ao lado do André,
O Ganso, apesar de ter feito alguns bons jogos ao longo desse ano, não vive a sua melhor fase nesse momento, tá sem ritmo depois da lesão. E é um cara que vai jogar, quando joga de volante, ele tem que marcar mais. E isso falta um pouco, é da característica dele. O Ganso não marcava com 20 anos, ele não vai marcar agora. E marcar é diferente de roubar a bola. O Ganso, em 2019, quando ele chegou, tinha uma das melhores números de roubadas de bola no Fluminense, mas isso não quer dizer com marcar em si. Roubada de bolas tem outros significados, antecipação, isso de parte de leitura de jogo, então isso não tem muito a ver. Tô falando de você marcar o cara vai passar nas suas costas, você vai acompanhar ele. O cara vai pegar a bola, você sobe para tirar o espaço, você marca a bola, você tira a pressão da bola, e isso o Ganso não tem essa característica para fazer. Então o Marcelo numa linha de 4 na recomposição é ruim. E quando o time marca alto, tem que ter pressão na bola. Porque se não tem pressão na bola, o ataque ataca o espaço. E aí fica complicado para o time, inclusive foi o que aconteceu contra o Fortaleza, contra o Botafogo e o Internacional. Só que essas 3 partidas têm algumas coisas em comum. Contra o Fortaleza, enquanto o Inter a gente ganhou e empatou. Contra o Inter ganhamos e empatamos. E o Fortaleza a gente ganhou. Com o Botafogo a gente perdeu. E isso não é visto. De maneira geral isso não é visto. Enquanto o Inter eu até entendo. Que a gente se classificou para uma final e naquele momento ninguém a gente jogou bem, mas tem que tomar cuidado. Isso poucas pessoas fazem. E principalmente no segundo jogo, então, era bem difícil fazer. Então, para jogar com o JK e o Cano, a gente tem que abrir mão, o Diniz tem que abrir mão de alguns jogadores, porque senão não dá. Tem que ter mais mobilidade nesse jogo. E isso não é uma opção, eu tô falando que isso realmente tem que ser feito, porque o Ganso está sem ritmo, o Keno e o Arias não vivem os melhores momentos, contra o Botafogo foram muito mal, muito bem marcados também, mas foram mal. E principalmente o nosso jogo do ano está chegando, dia 4 de novembro, a final da Libertadores, e a gente tem que ter opções, tem que testar outras coisas, mas também é difícil testar agora porque tem que fazer ponto no Brasileiro. Então você vê a dificuldade, ainda tem o Fernando Diniz na seleção que a gente perde treinamentos com ele, porque vai a comissão técnica toda, quem treina é o Marcão, e não é a mesma coisa. Então eu acho que isso são coisas importantes, principalmente contra o Boca, é um time que geralmente ataca muito pelo seu lado esquerdo, né, lado direito da defesa, que o do Fluminense é melhor até, marca melhor com Samuel Xavier e Nino. Mas, e se eles mudarem? Se o Barco, que é o melhor jogador deles, caírem mais para a direita e a esquerda da nossa defesa? Então acho que isso são pontos que a gente tem que falar. A gente tem que amadurecer, tem que fechar melhor. Principalmente pela final ser um jogo único, uma final só, não tem chance de melhorar depois de fazer um segundo jogo melhor. É um jogo em um jogo, é matar ou morrer. Então, eu acho que o Diniz tem que abrir mão desse sistema, não dá com esses jogadores cumprindo essa função, é muito complicado. Se continuar desse jeito, seremos vice da Libertadores, porque eu acho que não bate. O estilo de jogo do Boca é parecido com o do Botafogo, só que o Botafogo faz melhor. E eles não usam tanto essa transição assim, mas o Boca não vai vir fechado pra cá. Quem acha que eles vão vir fechadinho, jogar por uma bola, não vai. O Boca tem qualidade também. Eles vão espetar no ataque. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso. A gente tem tido sorte em alguns momentos e é preciso, ela tem ficado do nosso lado, mas a sorte também tem limite. É importante dizer que essa formação já ganhou jogos, como eu disse aqui, ganhou 4. Mas eu não estou falando de vitória, não estou falando de resultado, estou falando de atuação, que é o mais importante. Por isso que eu até fiz questão de trazer esse vídeo, porque geralmente a gente fala de mais de resultado do que de atuação. Eu tô falando aqui que a gente teve resultado, mas não teve atuação. Justamente para trazer um pouco do que não é falado, né? Então, a gente tem que ter essa crítica, né? Acho um belo trabalho desde o ano passado, 1 ano e meio já basicamente de Fernando Diniz. Temos colhido os bons frutos, né? Tô a final agora, mas temos que mudar, temos que melhorar, porque a final vai ser bem complicada. Então, Diniz, vai no 4-3-3, 4-2-3-1, assim como você preferir, mas
tenta um time mais equilibrado, tenta a entrada mais de Léo Fernandes, de outros jogadores para tentar encorpar mais. Danielzinho tem sentido falta dele às vezes no meio de campo. E o Fluminense perdeu para mim uma das principais características dele, que é o domínio do jogo. A gente não tem dominado mais o jogo, a gente tem a posse maior, mas a gente não domina as ações, sabe? E isso eu acho que é fundamental nesse jogo do Diniz. Mas é isso, pessoal. Um pequeno desabafo, uma análise. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Se gostou, curte aqui, comenta o que vocês acharam. E é isso, até o próximo vídeo.